Várias pessoas foram presas e outras ficaram feridas nesta quarta-feira durante um protesto de aposentados em frente ao Congresso argentino, em Buenos Aires. Grupos organizados e de aposentados e grupos de esquerda se manifestam todas as quartas-feiras em frente ao parlamento pelo reajuste das aposentadorias. O governo do presidente ultraliberal Javier Milei ordenou a realização de uma operação de segurança com dezenas de efetivos de diferentes forças federais, o que resultou em empurrões e agressões, e a polícia usou spray de pimenta. Segundo a imprensa local, mais de 400 pessoas participaram do protesto. O jornal Clarín informou que 2 pessoas foram presas e 2 membros das forças de segurança ficaram feridos. A polícia não divulgou um número de presos ou feridos.